tenho aqui uma banda que tem representatividade nacional, uma banda que escreveu seu nome de uma forma indelével na história da música brasileira, uma das maiores bandas de reggae da história do Brasil. Senhoras e senhores, eu quero uma salva de palmas e todo o estado do Tocantins aqui pro Serginho e pro Guima da banda Adão Negro. Como eu ia dizendo, sejam muitíssimo bem-vindos. Obrigado. Eu não sei como é que eu agradeço vocês por estarem aqui, entendeu? A gente que agradece a oportunidade. Já começou bem com essa apresentação, foi boa. Eu gostei desse leve. No começo aqui a gente dá uma puxada no saco mesmo. Mas então, Mas sabe que é sincero. Como eu disse pra vocês, é o seguinte, ó, eu faço 200 entrevistas por ano aqui, e aí você vai ficando mais frio, mais tranquilo pra fazer. E hoje eu tava me tocando que já tinha algum tempo que eu não sentia um cagaço pra receber um convidado. Então, obrigado por trazerem essa sensação de volta. Que é legal isso, né? Que você deu aquele frio na barriga, né? Que a gente não pode perder, aquela coisa natural de se emocionar, de gostar e ter tesão pelo que tá fazendo. Isso é realmente eu entendo. Vamos começar por aí. Adão Negro tá com quantos anos? 22 e contando. A última vez que a gente contou eram 22. 22 e contando. Porque a gente começou em 96, né? Hoje até tem um post no nosso Adão Negro Oficial. A gente colocou um TBT, né? Porque hoje de quinta-feira tem o negócio do TBT, né? TBT. E aí eu peguei uma foto que era anterior ao Adão. E aí, mas pela foto, eu tenho essa recordação que a gente já tinha ideia de fazer uma banda de reggae. A gente colocou a legenda. Já pensando em fazer uma banda de reggae. Desculpa a minha ignorância não ter pesquisado. Antes do Adão era o quê? Não, todo mundo já tinha história com a música, né? Sim. Nós, na verdade, somos aqueles meninos ali que estávamos no movimento estudantil, quando havia movimento estudantil no nosso país, assim, pelo menos de maneira mais presente na vida da rapaziada. A extrema-direita ainda não tinha acabado com tudo, né? Era um momento, na verdade, de fortalecimento da esquerda. E a gente era estudante, o Aurelino, o Bandido, Guima também, e a gente era estudante, aquela coisa, né, de filhos de famílias humildes, que vão para a cidade grande estudar, buscar uma oportunidade melhor na vida, né? Fugir dessa monotonia. Para a cidade grande, no caso, Salvador. Isso, né? Por exemplo, a gente aqui, eu e Guima, nós somos aqui de Olindina, aqui do lado. Uhum. Né? Então a gente é mais monótono ainda, estou falando pela distância. Claro. Né? Isso não é nenhum desmerecimento da nossa cidade, não. É a realidade do interior que não tem oportunidade. Então, como sai daqui de Alagoinha, sai de lá também. E a gente estava em Salvador nesse momento, buscando e sofrendo tudo que se sofre para estudar. Quando você vem de uma família humilde, quando você não tem parentes importantes, e é vindo do interior, como diz a canção clássica lá do Belchior. Então, nesse processo, a gente começou a ter contato com essa efervescência cultural que acontecia na cidade. E começamos a tocar violão. Então não tinha uma banda. A gente, na verdade, era músico. Movimento musical. A gente era músico, a gente tinha aquela coisa de ser guitarrista, estava muito influenciado por aquele momento de grande visibilidade da Bahia, com a música baiana e tal. Então a gente estava ali também tentando aprender a tocar guitarra. Mas a gente era lá do Z total, porque a gente estava ouvindo naquela época Iron Maiden, estava ouvindo... Vocês eram do rock and roll? Do rock and roll, basicamente, né? Da música alternativa, vamos dizer assim, né? E aí a gente conhecia tudo isso aí, jazz, essa coisa toda, e tinha vontade de se formar músico. Mas não tinha uma banda. O reggae foi essa linguagem que a gente acabou percebendo que era uma forma da gente dizer tudo aquilo que a gente queria dizer. Quando a gente lá na antiga escola técnica, né? Que é onde a gente estudou, eu e Guima, a gente formou em metalurgia, né? Lá na antiga escola técnica. Hoje até faz medo a gente dizer, né, que a gente metalurgia, não sabe o que as pessoas vão dizer, né? Se você disser que você estudou metalurgia. Mas lá já tinha uma efervescência cultural muito grande. Então naquele ambiente ali a gente ficou exposto a todo esse universo do questionamento. Pô, a gente estudou, imagina, 17 anos, aquela paldurecência, aquela coisa de querer mudar o mundo. De Superman, exatamente, né? Tudo vai dar. E tudo vai dar certo e nós vamos conseguir nosso lugar ao sol. Eu aguento. E aí, nessa coisa toda, a música reggae acabou sendo essa forma da gente expressar essa vontade de fazer do mundo um lugar melhor. Mas não que a gente fizesse parte de uma banda. Mas a gente tocou na noite, tocamos na noite. O Adão tem muita essa influência da música popular brasileira, do mesmo jeito que o Nat Roots, porque a gente viveu isso. Hoje, por exemplo, eu estava ouvindo Alceu Valença, né? O que é que houve, meu amor? Você cortou os seus cabelos? Foi a tesoura do desejo mesmo de mudar. Então a gente estava exposto a tudo aquilo ali.
E isso acabou individualizando um pouco o som do Adão em relação aos artistas de reggae, digamos assim, mais ortodoxos. Porque normalmente quando um artista de reggae no nosso país ele começa a tocar, ele busca na referência da Jamaica, eu digo a todo mundo, ele tenta emular aquela sonoridade dos anos 70 da Jamaica. Olha, eu estive na Jamaica em 2006 e já sei que eles não estão buscando mais isso. Mas como diz que a saudade produz a melhor poesia, né? Existe essa coisa sincera de muitos artistas brasileiros do reggae de tentar emular uma Jamaica sonora dos anos 70. Até ideológica, né? Com essa coisa do rastafarianismo, essa coisa toda. E a gente não, a gente achava massa quando o Camisa de Vênus dizia assim, o Jornal à Tarde, aquele show clássico, né? Ele metendo pau no Jornal à Tarde, porque não que eu tenha nada... Patrocinado pelaquela marca de bota, lembra da marca de bota? Bota pra fuder. Mas Tinha essa bota famosa. Que era romper com tudo, né? Que era um rompimento com tudo. Então a gente estava ali, movimento punk, tudo aquilo ali fazia parte dessa amálgama de onde surgiu o Adão Negro. E aí quando a gente saiu da escola técnica, passamos mais uns anos gravitando ali naquela coisa de barzinho, de MPB, mas fomos parar na UFBA, que também tinha um outro maluco lá que usava essa bota também. A bota pra fuder. Bota pra fuder. E aí o que acontece? Isso individualizou muito a forma com que a gente viu o mundo em relação aos demais artistas de reggae. Então eu digo a todo mundo, fazendo a síntese desses 22 anos, que a gente se importa muito mais em ser a gente do que ser um artista de reggae. O reggae é a linguagem que a gente descobriu para poder canalizar isso. Mas existem muitos artistas no nosso país que são muito competentes fazendo o que fazem, mas que ainda buscam um referencial na Jamaica. E a gente entende que a gente tem que ser relevante para a nossa comunidade hoje, em 2018. Então os anseios dos meninos que estão hoje lutando com o Enem, ou lutando contra o Enem, né? Os caras estão lutando contra o horário do portão do Enem, né? Isso, a primeira isso. luta é essa. Então, para nós faz muito mais sentido a gente buscar a solução para esses problemas da nossa comunidade imediata, aí eu vou dizer da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do que tentar se referenciar numa Jamaica mítica dos anos 70. Embora eu reconheça que muitos desses artistas que buscam isso são muito sinceros. Mas aí, como eu sou da turma do Bota, eu vou dizer isso. São sinceros, mas são completamente equivocados. São iludidos. Equivocados porque você não tem... Você, por exemplo, quando eu cheguei em 2006 na Jamaica, aí eu liguei de volta pra turma e disse assim, olha... Você lembrou o número? Quem inventou, eu lembrei o número. Já tinha o Messenger na época. Já tinha, né? Tá certo. Aí a gente tava lá, fui buscar uma correspondência com aquela turma lá do Sunsplash, trazer os artistas pros grandes festivais, como República, né? Sim. Que a gente vai participar agora da 15ª edição. 15ª edição da República do Reggae. No dia 17 de novembro. Então, já havia esse movimento de trazer os artistas jamaicanos para Salvador. Para Roma Negra, Salvador. Porque tem que entender Salvador no contexto da maior cidade africana fora da África, né? A maior cidade com contingente populacional afrodescendente do mundo é a cidade de Salvador, fora da África, né? Então, daí que você começa a tecer essa linha editorial de entender por que o reggae em Salvador é tão importante, né? E se você estender um pouquinho até Cachoeira, né? O último ponto navegável do Rio Paraguaçu, né? Entrando ali pela Baía de Todos os Santos, de onde saiu Edson Gomes, de onde saiu o Nego Vieira, de onde Cine saiu Calmon. Cine Calmon. Edson, na verdade, é de São Félix, né? Então tem que tomar cuidado com isso, porque senão a galera se reta com a gente. Mas é um binômio ali, aquelas duas cidades, que são divididas pelo Rio Paraguaçu e pela ponte, né? Ou unidas pela ponte. Será que são? Tem que saber isso. Tem que ver se são unidas realmente, né? A cidade de Cachoeira, ali aquele binômio ali, é matriz africana da religião, né? Até mesmo se você colocar Salvador na conta. Cachoeira é até anterior. Cachoeira tem um histórico de se tornar independente antes da Bahia, né? Então, aí por isso que eu digo que Cachoeira é como se fosse uma Seattle do reggae, né? Comparativamente, se você pensar que a Seattle, como tem um rock and roll que é Forte específico, lá. né? Um rock and roll bota, né? Então Terra Cachoeira, do grunge, na Cachoeira, verdade. porra, o binômio Cachoeira e São Félix, a terra de Edson Gomes, de Nego Vieira, de Cine Calmon, de Marco Oliveira. Então, quando você estende essa Roma Negra a essa grande Salvador do Recôncavo, por assim dizer, você entende por que os artistas jamaicanos são tão influentes aqui. Por que a Jamaica bate certo e bate forte na Bahia, né? E lógico que a gente se aproveitou disso no bom sentido, porque eu pude, com essa coisa do idioma, eu pude buscar artistas na Jamaica, pude buscar o produtor do Pele Negra, que foi nosso álbum mais bem sucedido, vamos dizer assim, Tinha um comercialmente. produtor que é do rock and roll nesse álbum. Tinha né? Márcio Melo, com a turma do Bota.
Da turma do Bota também. Márcio né? Melo, esse álbum Pele Negra foi produzido por Márcio Melo e pelo Clive Hunt, que eu fui buscar na Jamaica. Quando eu cheguei na Jamaica já não tinha mais expectativa de fazer um reggae colonial, como eles mesmos dizem. Quando os jamaicanos olham para o reggae Bob Marley, dizem assim, as gerações mais novas de artistas, eles falam assim, esse é um reggae muito colonial. No sentido de que ele não obedecia uma centralidade, né, harmônica e tal. Então o que está acontecendo hoje? Essa coisa do rap que quebra essa métrica colonial, né, o discurso quebra também. Então há uma... Se a gente fizer uns 10 programas, dá pra gente começar a falar. Dá pra começar. São 22 anos. 22 anos. Ainda dá aquele frio na barriga? O que eu tô sentindo agora? Rapaz, dá, eu vou lhe dizer quando. Eu sei que não é uma forma de ninguém ouvir e ver isso que eu tô falando aqui, perceber isso como algo, uma afirmação não condescendente. Podem pensar que é condescendente, porque eu dizer assim que eu tô aqui, mas não é não. Quando a gente sabe que a gente é bem recebido num lugar onde a gente pode falar além do superficial, dá um tesão da porra de fazer. E é o que está acontecendo nesse momento. Dá um tesão? Dá. Cuidado. No sentido, fraternal. O prefeito da cidade teve aqui, Sim. disse que batia masturbação 3 vezes por dia, deu maior problema. Foi Então mesmo? Controla Tá bom. esse tesão aí. Mas ó. esse tesão é no sentido de você poder fazer um programa, por exemplo, como aqui a gente não tem censura nenhuma, a gente fala o que a gente Não, quer. aqui pode falar E o que quiser. a gente pode falar além do superficial, porque muitas vezes a questão da mídia, porque é caro a mídia, né? Então quando você vai fazer uma Globo, né? Você tem que pensar assim, aí galera, a gente vai estar no República, tem que ser rápido, porque é muito caro você chegar Claro. ali. Às vezes você passa 20 anos de investimento na carreira e financeiro para poder chegar ali, para poder fazer aquele anúncio naquele momento. Então eu não estou falando mal da Globo, não é isso. Mas é massa quando você faz os programas lá do Z. Mas o retorno também é imediato. Sim, é imediato, né? Aqui é mas capaz veja. até de você se prejudicar. né? Veja só. Eu duvido muito. Mas veja só, mas aqui tem uma coisa que raramente um programa de grande alcance de mídia tem, que é a questão do capital simbólico. Eu não vou me deter falando muito do capital simbólico, mas é assim, para nós que somos da contracultura, você pensar no reggae, no rap, No rock and roll. você tem que saber o que você está dizendo. Por exemplo, eu vi agora um vídeo no Instagram do Mano Brown. A gente estava semana passada, a gente fez um show com eles lá em São Paulo, com o Mano Brown, Maneva, um festival que a gente fez na cidade de Guarulhos, ali ao lado de São Paulo. E velho, ele fala uma coisa foda, ele disse assim, ó, se a população decidir pelo estado policial nesse momento, quem vai sofrer a rebordosa são os jovens negros de periferia. Porra, velho, eu me arrepio, velho. Porque por mais que alguém possa achar que essa política é uma política efetiva, eu não estou discutindo se é ou se não é, mas por mais que alguém possa achar, é uma realidade. Quem vai sentir os primeiros tiros, a primeira violência da polícia, do estado policial, É o preto, são pobre, jovens favelado. negros de periferia. Essa aí não tem a menor dúvida. E o que é importante que as pessoas entendam no que eu estou falando aqui é o seguinte, por que é massa fazer um programa como o teu? Sem rasgar seda, porque a artista de reggae não rasga seda. Porque depois falta seda, aí é um Exatamente, problema. acaba cedo. Então assim, por que é massa a gente fazer um programa onde a gente diz esse tipo de coisa? Porque eu sei que na Globo eu não vou poder dizer isso. O cara chama o comercial na hora. Na hein? hora. Chama aí o Bombril. E vocês deram sorte que eu não tô bebendo há 2 anos. Se eu tivesse tomado 2 cervejas no caminho Salvador pra cá, eu ia dizer onde a gente já foi censurado. Onde Mas já não vou foi, dizer não vai dizer não. né? Ó, Rafael Ribeiro tá lá de Salvador assistindo a gente, mandando um grande Rainer, hoje é o grande dia, com certeza. Cal Moraes tá assistindo a gente, o MC Mamara tá mandando um grande abraço Mamara, exatamente pra vocês, dizendo que é Mamar da cadeira de rodas, que você vai lembrar. Claro, já fez vários sons com a gente aqui. Newton Santos, meu chefe, tá aqui assistindo a gente. Deixa eu ver aqui, José Júnior tá assistindo também, Danilo Carvalho. O Rafael Ribeiro tá perguntando qual que vocês consideram ser a melhor fase do Adão Negro oficial. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. E agora? Muito... Eu diria que o melhor momento ainda está por vir. Ainda está. Gabriel Joffre está assistindo a gente aqui. MC Mamá dizendo que fez um improviso com vocês na gincana do Carneirão. Isso, exatamente. Daniel Oliveira dizendo que vocês falam bem, tem sabedoria. Neide Rabelo está assistindo a gente. Luiz Carlos. Galera, à medida do possível, vou lendo um recadinho de todo mundo. Façam suas perguntas. E mais importante que tudo, curtam e compartilhem esse vídeo. Porque vocês ajudam o programa inteiro. Vocês divulgam o show do Adão Negro. Vocês ajudam a gincana cultural, tá certo? Não é a primeira vez de vocês em Alagoinhas, né? Não. Então, quanto tempo vocês não vêm aqui? Eu não sei com precisão não, mas pelo menos 2 ou 3 anos. Pelo menos 2 ou 3 Porque a anos. gente, assim, é porque a idade vai chegando e aí Entendi. eu pago micos históricos, assim. Eu tava no camarim há pouco tempo atrás, aí um amigo, um fã chegou no camarim e falou:
rapaz, aquele som que vocês fizeram não sei aonde, lá naquela cidade. Eu falei assim, poxa, tem tempo, né? Ele, não, rapaz, tem um mês que vocês tocaram lá. Então assim, eu já acostumei a pagar esses micos. Então perdoe a gente, porque realmente é uma sequência de shows e vai juntando realmente com cansaço, idade, e a gente acaba... Mas quando a gente tem algumas coisas que marcam, por exemplo, a participação do MC, eu lembro até a música que a gente tocou, né? Que foi... Aí, mamá, conhece, né? E ele soltou a voz. Hoje eu tô feliz, hoje eu tô na paz de Jah, eu tô feliz, eu tô na paz de Jah, eu tô feliz, hoje eu tô na paz de Jah. Viva a vida como tem que ser, faça não, espere acontecer, fique feliz, encontre a paz de Jah, seja feliz. Encontre a paz de Jah. Hoje eu tô feliz, hoje eu tô na paz de Jah, eu tô feliz, hoje eu tô na paz de Jah. E ele soltou a voz. Eu sou de um tempo que não tinha ainda o Pele Que é Negra. exatamente quando o seu tempo? A nossa senhora, década de 90 é forte aí, certo? Nós somos da mesma geração. Exatamente, então eu sou do tempo que o que bombava era deixa eu botar um sentimento no seu coração, sim. era beba quick, mas não beba Nescau, que é era essa situação. E aí depois vocês vieram com o Pele Negra, que é um álbum que ele é mais pop na musicalidade, Sim. e ele estourou. Pra você, o que foi que levou vocês a fazerem essa, como é que eu vou dizer, esse contorno musical, essa, não sei se é migração, mas essa mudança, essa repaginada? E aí, mano? Não, eu acho assim que o processo do Adão é muito... não é pensado. A gente não é uma coisa que você disse assim, agora eu vou fazer o Pele Negra com essa musicalidade. Não, as coisas foram acontecendo, a gente vai amadurecendo. Tanto na questão da música, como a questão do que você lê, do que você aprende, das experiências que você vai vivendo. Da primeira vez que a gente veio a Lagoinhas, a gente vai estar hoje aqui fazendo a maior festa, a gente já não é mais o mesmo que esteve aqui na primeira vez. Então assim, não, foi uma coisa muito natural. A gente não teve nenhuma música que, dizer assim, foi uma gravadora que mandou você gravar no Pele Negra, não. A gente sentou, apresentou as músicas que a gente tinha, Verdade. viu as melhores, arranjou. Teve no ao vivo teve sugestão da gravadora, porque Mas foi no anterior. O Ed 10, no ao vivo. A gravada ao vivo na Ed 10. Porque a gente tinha 12 músicas para fazer no álbum. Mas a gravadora tinha um catálogo que incluía Edson Gomes, que incluía Nengo Vieira, que incluía Lazo. E que quando eles sugeriram, eles já chegam para os artistas do alternativo meio assim, pô, esses caras vão mandar a gente se fuder, tipo assim. Quando, né? Pô, os caras não vão aceitar. Mas a gente sempre muito assim, né? Acreditando no diálogo, né? Democrático, a gente... Não, quais são as músicas que tem aí e tal? Aí nós não nos sentimos ofendidos ao gravar Edson Gomes. É o inverso, nós nos sentimos honrados. Inclusive tem a participação de Edson nesse álbum. Gravar Nego... Todo parapado tem o mesmo direito de viver, comer, trabalhar. Quer dizer, pô, completamente consonante com aquilo que a nossa proposta foca, né? Lazo, pô, eu gravei a música de Lazo e de Zé Lito Miranda, que é Do Jeito que Seu Nego Gosta. E não me senti ofendido, não me senti, tipo assim, sendo cerceado, vai ter que gravar, entendeu? Esse foi o único álbum que realmente teve, mas o Pele Negra não. O Pele Negra o repertório foi toda a gente que E a decidiu. gente muito, como o Sérgio falou, a gente sempre apostou muito aberto, assim. A gente tem uma máxima que diga assim, quando a gente ouve assim, tem que ser, não tem que ser nada. Não tem que ser. A gente tem que ter a liberdade de gravar o que a gente está disposto a gravar. E aí as coisas do Pele Negra tão especial que até o próprio processo da chegada de Márcio Melo foi uma coisa inesperada. Foi, e natural. que o Márcio Melo, apesar da importância do produtor jamaicano que chegou no final já do processo e deu aquele retoque, Márcio Melo foi fundamental na carreira da gente. Foi mesmo. Porque foi o primeiro que disse assim, olha, você pode colocar suas guitarras com o som que vocês quiserem, com outros sons que vocês não usam, e trazer toda a experiência que a gente já tinha como guitarrista, até mesmo antes do Adão, para dentro do processo. Foi no momento que a gente teve muita liberdade de produção. E depois que a gente fez o Pele Negra, os outros trabalhos nunca mais foram os mesmos.
Assim, O Gabriel tá perguntando, você viu que são o programa, que falam tão bem do programa. Tem um cara que tá perguntando se vocês são esquerda, direita ou nenhuma resposta anterior. Bem dentro do tema da entrevista, pronto. né? Vou responder da seguinte forma, veja só. Primeiro, a gente não sabe, já houve um tempo na humanidade onde a gente sabia o que era esquerda e que sabia o que era direita. Hoje a gente não sabe também, né? Os contornos não são tão definidos. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, que eu vou falar do surgimento do nome Adão Negro, que tem a ver sobre isso. Era a próxima pergunta, obrigado por tirar minha pergunta. Pronto. Tem a ver com isso, né? Acho que explica isso que ele está perguntando, que é o seguinte. Muitas pessoas, quando estão nesse processo de descobrir o mito da caverna, a pílula vermelha lá, acham que o engajamento ele só pode acontecer se for um engajamento político. Ou seja, se o cara falar só de protesto, aí sim ele tem engajamento político, né? Agora, o engajamento político não é a única forma de se engajar com o ser humano. O ser humano é complexo demais. Então, existem diversos autores, escritores, que se engajam com o ser humano, não só sob o aspecto político. Existem diversas facetas do ser humano que o ser político não vai dar conta. Por isso que o comunismo acabou acabando. Porque as pessoas imaginavam que era só cuidar da questão política, da concepção política. Não. Mas eu tenho essa amiga, por exemplo, que era da Alemanha Oriental. Ela morava perto do Muro de Berlim. E ela fala 5 idiomas, porque falava russo, porque tinha que aprender na escola, porque era o bloco comunista. Ela fala alemão, que é a língua materna, fala português, espanhol e inglês fluentemente, 5 idiomas. Aí o pessoal vai dizer, pô, a escola funcionava bem, funcionava. Mas ela pegava a propaganda do Ocidente, ela desejava ter uma Barbie, e ela até hoje sofre porque ela nunca pôde ter uma Barbie, até o Muro de Berlim cair. E ela fala, então, o engajamento político ele é importante na vida do ser humano, mas ele não é o único tipo de engajamento. Existe um engajamento do ponto de vista mais psicológico, subjetivo, que você vai encontrar lá nos beatniks, Kerouac, essa rapaziada toda, que o engajamento político não dá conta disso. Entende? Então, quando a gente foi buscar um nome para a banda, a gente buscou um nome que foi baseado numa entrevista de João Guimarães Rosa, escritor lá do Grande Sertão Veredas, quem está ouvindo aí. Se não conhece, hoje tem Google, vá olhar, pelo amor de Deus, quem é João Guimarães Rosa. O jornalista, inclusive alemão, pergunta, na verdade austríaco, pergunta a ele por que ele não escrevia sobre política. Porque se você pegar o Grande Sertão Veredas, aquela coisa de Diadorim, é homem, é mulher, não é. Ó, amo o meu colega, que é homem, mas na verdade não é uma mulher. Essa coisa toda. Esse engajamento com o ser humano, com a complexidade do sentimento humano, não só político, né? Dos anseios humanos. O jornalista pergunta para ele e fala assim, vem cá, por que você não escreve sobre política, João Guimarães Rosa? Há exemplo de Jorge Amado em Capitães de Areia, que é uma denúncia social, engajada, não sei o que, o sistema podre, miserável, né? Aí ele responde a seguinte frase, que foi definitiva para fazer o nome Adão Negro. Ele diz o seguinte, eu não escrevo sobre política, porque o escritor que pensa em política, ele pensa em 1 minuto da história do homem. E eu penso em eternidades. Eu penso na ressurreição do homem. Então, esse símbolo da ressurreição do homem era uma ressignificação que eu precisava incluir no nome. O nome da banda precisava ter isso, ou seja, uma nova forma de olhar o mundo. Um renascimento. Um renascimento, uma ressignificação. Então eu usei o mito de Adão e ele disse, rapaz, esse Adão tem que ser negro. Nada tinha a ver com a personagem, que foi uma feliz coincidência anos depois. Mas o nome da banda surgiu disso. E a gente é muito fiel a isso. Você não tem que, como o Guimarães falou, você não tem que escrever sobre política, você não tem que escrever somente sobre amor, você não tem que ser monotônico. Você falou essa palavra da monotonia, é fundamental nessa compreensão desse raciocínio. O homem não é somente isso ou aquilo. A humanidade não é só isso ou aquilo. O que a gente vê nas lutas dos direitos civis hoje, atuais, são lutas políticas? São, porque passam por a questão o orçamento público, para onde é que vai? Beleza. Mas são sobretudo necessidades de fórum íntimo, não são políticas. O cara desejar que a lei o veja como cidadão de primeira classe quando ele tem uma orientação homoafetiva, ou a menina, não passa necessariamente pelo político, passa também pelo político. Então, que bom que o Adão, depois de 22 anos, ainda parece uma ideia relevante. Ou seja, eu não estou aqui para satisfazer um cânone do engajamento, porque eu tenho que falar disso ou porque eu tenho que falar daquilo. Eu não vou sair da minha condição de protagonista da minha própria história por causa de vagabundo nenhum.
Vendo? E voltando aqui pro Pele Negra, quando vocês gravaram o disco, vocês tinham noção que vocês tinham uma pedra ali na mão, que vocês tinham um sucesso musical? Nenhum. A gente tinha. Você fala do atingimento comercial, né? Exatamente, Realmente, da vendagem, da circulação, Não, a gente sempre, a gente foi sempre meio maluco, assim, megalomaníaco, né? A gente sempre se achou muito bom no que a gente fazia. Porque sempre foi muito sincero. E não mal comparando, tem uma coisa que Caetano fala numa entrevista da MTV, tipo essa daqui que é massa, que ele fala assim, não, pera aí, você perguntou, agora eu vou dizer, que o repórter queria meio que cortar ele na MTV ao vivo. Aí Caetano fala assim, olha, eu sempre quis vender igual a Rolling Stones. Agora eu não achava que tinha que fazer uma música ruim pra isso. É muito foda, porque se você for olhar o disco de Bob Marley, o primeiro Catch a Fire, que é a explosão, o buraco negro do Roots, né? Onde iniciou a coisa toda, vamos lá. Aquele disco no final do primeiro ano foi um fracasso, só vendeu 14 mil cópias. Foi considerado pela Island Records um fracasso, porque só vendeu 14 mil cópias, um negócio assim, um número bem pequeno. Não sei se exatamente 14, mas um número bem pequeno para a expectativa de uma gravadora que investiu naquilo ali. Só tem um detalhe, qualquer menino de 16 anos hoje que vá se interessar pelo Mito da Caverna, vai chegar em Bob Marley, e esse álbum já vendeu, historicamente, milhões de cópias. Porque ele vai continuar vendendo, diferente da música, não mal comparando... Comercial, a música. Da música comercial, entendeu? Por exemplo, vou tomar o Calypso como exemplo. Tocou com a gente naquele ano em Barretos. A gente tocou no Barretos. A lua não trai, quem trai é o ser humano, mas vamos lá. Entendeu? Não, mas veja só, digamos a banda Calypso, com toda a dignidade deles, a história, a condição de protagonista de sua própria história. Mas uma banda como Calypso, um álbum daquele que vendeu, sei lá, 3 milhões de cópias na época, ele não vai continuar vendendo igual a Catch a Fire. Se uma criança, se um menino de 16 anos em qualquer lugar do mundo começar a se interessar pela Pílula Vermelha, ele vai chegar no The Dark Side of the Moon e vai comprar o The Dark Side of the Moon. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então existem coisas que são atemporais. Bolsonaro disse que vai proibir ouvir Pink Floyd. Agora depois daquela, né? Não vai, finalmente, quem não gosta, gosta, o câmbio negro, se olha, tem uma livrou cópia do lá, Pink Floyd, finalmente. Vai superfaturar as cópias, aqui no Brasil. Vai fazer que nem a Playboy da Xuxa, vai comprar tudo e vai quebrar. Então veja só, você não pode, duas coisas, como diz o poeta que eu já citei aqui, primeiro você não pode cantar como convém sem querer ferir ninguém, isso é uma das coisas, e a segunda é que você não pode apagar a importância de obras que são atemporais e são universais, certo? Aí eu estou colocando o Bob Marley, estou colocando acabei de falar do Pink Floyd. Então a gente tem que entender que o tipo de sucesso que esse artista tem, o artista do Capital Simbólico, o Edson Gomes vai continuar aí, velho, até o dia que Deus der saúde a ele. E muitos artistas que já venderam muito mais que Edson Gomes naquele momento, pá, já sumiram, entendeu? Então aí abre muito a cabeça de quem está vendo a gente para essa perspectiva de que o sucesso não é uma fórmula única. Tem pelo menos duas aí, né? Que é um sucesso intensivo, pá, daqui a pouco ninguém quer saber mais. E tem aquele sucesso que nunca vai bater 1 milhão de cópias, mas que depois de 40 anos de carreira, tem gente lá para ver o cara. E esse é, pela nossa experiência, o tipo de sucesso que a gente vai ter na vida toda é esse. Porque a gente acabou de vir, a gente abriu uma parte da turnê do Israel Vibration aqui no Brasil e nós fizemos algumas cidades que a gente considerou icônicas, né? Sim, nesse processo. Uma delas foi a cidade de Florianópolis. A gente abriu o show para os caras, tinha 2.000 pessoas no show. E tinha mais de 10 anos que o Adão não tocava lá. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. O show foi como se a gente tivesse tocado no mês anterior. Inclusive as pessoas perguntavam por Dino Cerqueira, o vovô do reggae. Nem sabia que Dino já tinha passado por andar de cima, Deus o tenha. Passou dessa para melhor. E é muito interessante você perceber esse tipo de valor. Que a pessoa passa 20 anos, mas ela não vai deixar de curtir sua música porque a sua música tem 20 anos. Porque é fundamental. Até hoje, pra mim, o primeiro disco do Racionais é fundamental. Entende? Não tem como você apagar isso, cara. Independente de ser mais esquerda, mais direita, o país ser mais ditadura, menos ditadura, não tem como você apagar a importância de obras que são fundamentais. E esse tipo de eternidades é o que a gente buscou
quando a gente formatou o artista Adão Negro, entendeu? Tá formatando ainda, porque é um processo Então, Melhor está por vir. você acha que nunca chega a, como é que eu vou dizer, a uma finalização artística? De ponto, cheguei no ponto que eu queria. Não. Aí você atingir a perfeição é melhor que você não chegue, né? É melhor, ou melhor, é melhor que você não ache que chegou, né? Porque aí você não tem mais nada para oferecer e a gente muda a cada dia, né? A gente muda a cada experiência. Ó, Luiz Carlos aqui tá assistindo a gente, Neide Rabelo mandando abraço, Danilo dizendo, impossível não acompanhar, minha raiz, máximo respeito, família Verbo Roots, colado na Intera, Danilo é nosso filho aqui da terra, tá lá em São Paulo representando, tocando na banda Verbo Roots, Eduardo Caldas mandando um abraço, por dizer, seu primo, Mal Nonato tá assistindo a gente aqui, Luiz Carlos dizendo que a melhor coisa do Adão é a humildade. A primeira vez que ele foi para o São de Adão Negro em Salvador, tributo a Peter Tosh, viu o Serginho atrás do palco, chamou para tirar uma foto e ele foi 10. Ramos Costa dizendo que vê no cenário político, ele vê com uma música que contextualiza o reggae, resistência, o reggae de protesto faz falta. Puta merda, tá difícil aqui, viu? Escuta desde a infância e influenciou profundamente a concepção política dele, que é uma posição sobre o tema de vocês, e que hoje ele vê o reggae comercial sem adentrar o contexto social. Você falou um pouco sobre essa questão do engajamento. Talvez faça sentido, eu digo a todo mundo assim, ó. Se você sentiu a necessidade, faça uma banda. Né? Porque assim, eu acho que aquilo que a gente tinha para discutir em relação a alguns temas, a gente já colocou, são grandes sucessos, como o apartheid disfarçado todo dia. Quando me olho, não me vejo na TV. Quando me vejo, eu estou sempre na cozinha ou na favela, submissa ao poder. Já fui mucama, mas agora sou neguinha. Minha pretinha, nós gostamos de você, yeah. Levante a saia, saia correndo quarto na madrugada. E a rapaziada que tá ouvindo a gente e vendo ao vivo, vai cantar, tô ligado, vai cantar lá. Oxalalalalala, reggae music, oxalalalalala. Quer dizer, teve necessidade, faça uma banda. Porque assim, acho que também a gente ficar se repetindo. Aí sim, que eu vou. Rapaz, deixa eu quieto, deixa eu falar. Vamos segurar um. Porque existe artistas até do alternativo que ficam batendo às vezes naquela tecla ali, certo? Como um comensal de toda essa miséria, porque tá dando ibope. Sim. Certo? Se aproveitando, na verdade. Tom Zé fala isso, Tom Zé denuncia isso quando ele disse assim, que ele fez um show, né, ao final da ditadura, ele fez um show que ele disse isso, pô, tinha tanta gente protestando, quando a ditadura acabou, aí ele fez um show, socorro, a ditadura acabou. Porra, sabe, velho? Então assim, o nosso compromisso é um compromisso com a nossa obra primeiro, como eu falei, eu sou protagonista da minha história, quem quiser faz a sua. Que é o seguinte, em que medida, por exemplo, o último álbum da Roots seria importante pro reggae do Brasil? Eu acho que é muito importante pro reggae do Brasil. Pode não falar uma vírgula de política, que não é o caso, mas digamos que não falasse. É muito importante. Ainda assim ele é importante pro cenário. Certo? Porque a leitura que você tem que fazer não é somente daquilo que o cara chegou e gritou com o megafone. Não, porra. Vai ver o cuidado que o artista teve ali com toda essa coisa uma preocupação de fazer um reggae relevante pro Brasil, um reggae brasileiro. Quando os jamaicanos chegam aqui, eles falam assim, porra, mas o reggae de vocês é de fuder porque é diferente. Quer dizer, você copia pra satisfazer um menino que tá fumando um beck e tá lendo a Bíblia o dia todo. Sabe, velho? Não é por aí. Quem tem uma necessidade, faça a sua banda. Eu tô falando isso pro cara não, mas é bom que a gente fale isso aqui, porque você vocês estão dando essa liberdade de falar, a gente fala apenas todo dia que a gente tem condição de falar. Olha só, Daniel dizendo aqui que o Pele Negra teve guitarras mais nervosas, só ouviu algo parecido com Cine Calmon 2, respeita a musicalidade da Bahia, uma pimenta no rock, no reggae funcionou, até hoje é uma referência para os músicos, parabéns. Pedro Marcondes assistindo a gente aqui, mandando um abraço, dizendo que faz falta no Micareta o som do Adão Negro. Adriel Bicho Solto tá aqui assistindo a gente. Laís Veloso, abraço também. Luiz Carlos perguntando cadê Aurelino. O Fábio Papito dizendo que o Adão é um cálice onde ele bebe conhecimento, dizendo que ama a banda. Rodrigo Castro Nascimento, vou sortear não, eu vou dar para quem mereceu o ingresso. Tá perguntando aqui de ingresso. É o seguinte, ó, vou lançar, vou fazer o merchan do programa, mas vou lançar uma pegadinha para vocês, que é muito simples aqui. É o seguinte, ó, o primeiro mandrião, o primeiro desocupado aqui, que mandar
o nome do primeiro disco, certo? E o ano de lançamento desse disco, do Adão Negro, vai ganhar um ingresso pro show de hoje. Nossa. Vamos, o primeiro que mandar, exatamente, ó. Os caras também querem, você manda aí a resposta. Tem tempo, eu vou fazer meus recadinhos aqui, vou fazer bem rápido, tá certo? Dá uma bugada, dá uma bugada tudo rápido. pro seu animal, medicamentos, rações, farelo, milho e produtos para piscina. Fica na rua Conselheiro Dantas, número 170, telefone 3183-0519, espaço PC para você que sofre com transtorno de ansiedade, fobia, toque, pânico, depressão, déficit de atenção, hiperatividade, declínio cognitivo, sociedade. Passe no espaço PC, consulte com Moisés Aguiar, Rua Rodrigues Lima, Edifício Vitória, sala 204, telefone 9995-2739, Reality Lan House, artigos e serviços relacionados a eletrônica, internet, informática, loja de conveniência e também tabacaria, telefone 9971-3669, Rafa Burger, o melhor hambúrguer artesanal de Alagoinhas, o melhor e o maior. Quem não conhece não sabe o que está perdendo, e quem conhece sabe o que eu estou falando a verdade aqui. Telefone 9807-5906, endereço Nona Travessa da Severino Vieira, Rua da Esquina do Pão, Rafa Burger, melhor e maior. Quero mandar um abraço aqui também, ó. Peraí, a carona tá chegando. Peraí, hein, queridão, que eu tô encerrando o programa aqui e já tô descendo. Segura aí, ó. Segura no mercadinho, segura aí. Então, ó, é daqui pra pior. Onde é que eu tava assim, Planeta Pet, não deixe o seu melhor amigo em qualquer lugar. Vá para Planeta Pet, você encontra tudo que o seu animal de estimação precisa. Atendimento clínico para cães e gatos e serviço de pet shop e centro cirúrgico. Rua Luiz Viana, número 141, telefone 3181-4272, 3181-4272, Planeta Pet. Vou falar também, como é que chama, do... Nossa senhora, me fugiu Boteco do Acarajé, porra. Vou falar do Boteco do Acarajé, aonde você come o melhor acarajé da cidade. Se você não foi do Boteco do Acarajé, nem vou discutir acarajé com você. Fecha seus dentes pra cima de mim. Agora, se quiser descobrir o que é acarajé, Rua Barão de Cotegipe, no início da Santa Terezinha, em frente ao Jovem Posto, de segunda a sábado, das 17 às 22 horas. Você vê que aqui a gente tem uma dificuldadezinha grande de merchan, mas a gente vai se virando. Ó, o Pedro Marcondes foi o primeiro aqui que respondeu, ó, a resposta correta. Não, respondeu a resposta errada. Respondeu a resposta errada. Falou que o primeiro disco é Pele Negra. Porque tá falando muito do Pele Negra. Dá uma bugada que vocês O primeiro disco, vocês não têm a oportunidade de responder. Quando é o primeiro disco? Boa pergunta. 96 ou 96 né? ou 98? 98. Ok, o disco chama Adão Negro. Então o ganhador do ingresso foi o Luiz Carlos. A resposta certa aqui. Luiz Carlos, você fala aqui comigo depois pelo inbox da fanpage ou manda zap certo por 7591276199 que a gente entrega o seu ingresso. Eu queria perguntar para vocês agora o seguinte, vocês vieram dessa escola de rock, certo? Aqui em Alagoinhas a gente tem um fenômeno que é o seguinte: se a banda de rock tiver 3 fãs, ela arruma uma treta com outra banda, certo? Automaticamente ela arruma uma treta com outra banda. Essa história de vocês vindo do rock, essa linhagem do rock and roll assim, facilitou o trânsito de vocês entre as bandas do cenário do rock? Do rock? E isso para fazer evento com muito estilo? Veja bem, tem uma postura que eu acho da gente assim, a convicção que eu tenho é que a gente sempre teve uma postura também diferenciada em como a gente ia dar oportunidade ao público de ouvir a gente. Porque o reggae, por mais que ele seja uma música que você passa ali, tem um carrinho do café, não sei o que, passa, né, hoje tem um Grande República, mas não é uma música que tem um orçamento de um festival de verão. Sim. Entendeu? É uma música do alternativo. Então, como a gente compreendia que a gente tinha que dar oportunidade às pessoas de ouvirem, porque a gente percebia o seguinte: toda vez que você conseguia chegar num lugar, qualquer que fosse, e tocava o reggae, as pessoas curtiam, sendo regueiros ou não. Se você tocar um Bob Marley em qualquer lugar, numa festa sertaneja, a galera curte. Entendeu o que eu quero dizer? O reggae como musicalidade, a moçada curte. Se você cantar a música de Edson Gomes, em qualquer situação, meu irmão, qualquer situação, todo mundo canta. Só que a gente, no meio do rock, do reggae, tinha muito essa coisa dos artistas só tocar no evento de reggae. E a gente entendia que se a gente fosse cantar a nossa música, a mesma música,
sai disfarçado todo dia. Certo? Ou Beba Pico mais menos. Se a gente fosse tocar esse mesmo repertório, mas Deixa eu botar um sentimento no seu coração. E se a gente fosse tocar em lugares que não fossem tradicionalmente de reggae, que isso ia ser bom pra gente. E a gente já tá dando ao público a oportunidade de dar uma pílula vermelha pra rapaziada, né? E se divertir no processo, né? Dar um barato no processo. Então, radicalmente diferente dos artistas de reggae da nossa época, e no Brasil também tem isso, muito isso, o artista de reggae acha que só pode fazer bem de reggae. A gente tocou no Clube dos Sargentos lá com qual é o nome da banda? Do pagode? A gente pediu... Degrau da Fama. Degrau da Fama. A gente pediu aos meninos do... O pintor do meu pai, lembra disso? Já tava dando 3 mil pessoas no final de linha do Garcia. A gente pediu pra abrir o show deles. E naquela época, muita gente dentro do reggae tinha... Porra, os caras do Adão não estão fazendo a coisa certa. E até hoje tem gente que acha que a gente não fez a coisa certa. Vocês estavam traindo o movimento. Mas a música que a gente tocava lá era a mesma que a gente toca no República, é o mesmo repertório. Entendeu? Essa burrice de julgar que o outro público não merece ouvir Ficar nossa na música. bolha. Entendeu? Uma burrice sem tamanho. Você vai, idôneo, verdadeiro com a sua obra, você vai tocar sua obra onde quer que seja. Vai ter uma pessoa lá que vai curtir. Então, como o Adão não tinha essa postura, cedo a gente deixou de ter uma resistência do mercado em relação a gente. Então, por exemplo, o Adão, a primeira vez que eu subi no palco principal do Festival de Verão, por exemplo, foi quando o Charlie Brown chamou a gente, porque a gente era do mesmo escritório, os meninos têm essa relação, tinham, né? Deus os tenha, com a gente de brodagem, e a gente... Mas no show de 30 anos de axé, de Saulo me convidou, no meio de 10 artistas, e o único do reggae mesmo, era eu. Não é porque eu sou bonitinho não, pô. Eu sou bonitinho assim porque mamãe e papai me fizeram com muito amor. Porém, a De postura bandinha, de bandinha, de bandinha. de bandinha. De A banda, postura da gente não era uma postura de autoexclusão. E não é, continua não sendo. Então, isso facilitou muito com que as pessoas... Porra, essa música, eu quero botar uma, é tipo um Bezerra da Silva, todo mundo canta, né? Eu queria falar um Entendeu, pouquinho Negão? em relação dessa Eu não sei se eu questão respondi, mas é tipo isso, a gente não sofria de autoexclusão, então a gente não interessava se o cara do reggae tava Aonde achando bom, era, não, você a gente queria ia levar o seu som. e nós levamos, efetivamente, com a graça de Deus. Essa música, Bota Um Sentimento, foi uma música que fez muito sucesso. Fez. Foi a primeira música que bombou, foi ela ou foi Apartar de Sassá Todo Dia? Ela junto. E junto com essas duas, tinha essa daqui também. Preciso feedback pra ficar na moral. Eu quero ouvir você dizer. Preciso feedback pra ficar na moral. Tinha também essa daqui que a gente toca, por exemplo, no show Sudeste e Sul. E é mais bombado do que a Pele Negra, essa aqui, ó. Se a baranda pesada, irmão. Nem tá no repertório da gente todo dia essa música. Peça velha fé no corpo e bota na sua cabeça. Caia no balanço. Foi tudo junto. Esse álbum ao vivo aí que foi gravado numa fita cassete que consta, né, Guima? Lembra disso? Num espaço chamado Ceifá, Tancredo Neves, ali no Cabula. Já tava na transição da fita cassete pro CD, a gente Isso. pegou da fita A gente pegou da cassete. fita cassete E gravou pro CD. Passou e botou no pro CD. CD. Foi esse Puta álbum que aí que pariu, chegou hein? no outro lado do país. Com microfonia, tudo bizarro, pai. E aí eu tava pensando hoje, o Vamos Botar Um tem aquela coisa de um duplo sentido Sim, que vocês sim, usam, né? sim. E que é uma marca muito forte da música baiana, né? Do axé, que Sim, né? sim, né? da música popular, Então eu queria saber de vocês isso. Dentro aqui, vocês são uma banda que a linhagem de vocês é do rock and roll, mas vocês são uma banda baiana. Sim, eu queria muito saber da orgulho. música baiana, quem foram as referências também de Quem vocês. são, velho? Quem são? Olha, esse Saulo. Tô esse todo Saulo olho no tempo. Olha, se Saulo fosse um pouquinho pra esquerda, ele seria um artista de reggae. A postura dele é uma postura É, totalmente alternativa, totalmente né? alternativa, entendeu? Essa, Guima, inclusive, eu sei que vocês estão com um pouco já... Estamos bem, Mas enfim, bem vamos lascados. deixar para outro dia então. Certo? A gente promete que a gente vem fazer aqui. O ponto que chegamos na vida, Negando. tô expulsando a Negra do meu programa. Ó, Mas o importante é que você sabe o seguinte, que os artistas do mercado não tem essa coisa de afastar a gente, eles curtem a gente. O nosso ensaio Rap Reggae toda sexta tá rolando lá na Mundi em Salvador, no Boulevard 61. Você tem que ir lá também um dia desse. Porra, Pintar por... Ah, Vai ser um 90% prazer. dos convidados, 90% dos convidados são fora do reggae. Nós tivemos Jal no último, Jal e Ana Mameto. Edson Gomes já foi, Jerônimo já foi cantar com a gente. Então, isso é uma riqueza imaterial. Essa riqueza, como diz Caetano Veloso, essa riqueza de nós baianos. Somos uma banda de reggae que tem essa influência rock and roll, mas temos orgulho de ser uma banda baiana, de música baiana no sentido de ser a música que se faz na Bahia.
Muito bem. Ó, eu não sei como é que eu agradeço a caridade que vocês fizeram aqui por nós hoje, tá certo? Queria agradecer, inclusive, porque vocês foram referências na minha vida, porque eu fumei muita marofa, escutando o som de vocês. Escutando o quê? Bota um. Escutando muito Pele Negra, na real. Então vamos soltar uma música do Pele Negra. Eu trabalhava como ajudante e o cara era viciado, e aí, enfim. Dizer que eu não sei como é que Deus apronta essas coisas na vida da gente. A maior banda de reggae do Brasil, na frente do pior apresentador do Brasil. Então, muito obrigado a vocês por terem parado de combater o Shazam para vir aqui, entendeu? Dar entrevista pra gente. Não preciso dizer que sempre que eu bater uma louca em vocês e vocês quiserem voltar, a gente vai estar aqui de porta aberta e muito orgulhoso de receber vocês aqui. Não deixe de fazer o que vocês estão fazendo, velho. Do jeito que vocês estão fazendo. Isso é fundamental, que é essa verdade que os meios de comunicação estão perdendo e as pessoas estão deixando de ver por causa disso. Eu tenho uma filha de 15 anos que vê conteúdo audiovisual o dia todo, todos os dias, mas que não tem a mediação de nenhum meio de comunicação, porque os meios de comunicação deixaram de falar essa linguagem. Não deixa ela ver a gente aqui não. A gente é a televisão que deixou todo mundo burro demais. Eu tenho o prazer de anunciar aqui agora, ó. Vai ter o quê? Sim, não custa nada divulgar um pouquinho o show. Às 23 horas, hoje no Centro de Cultura de Alagoinhas, certo? Chopada Universitária, tem as bandas Zambê, Apolo, Vitor Baroli e eles, o Adão Negro, tá certo? Ingresso 20 conto, não é isso mesmo? Eu tenho algumas cortesias, sorteei algumas, as outras eu vou rasgar, porque eu sou contra esse negócio. O cara que pega cortesia, não paga bebida, bagunça lá dentro, ainda sai dizendo que a festa foi uma merda. O fã bom é aquele que vai, ele paga caro porque o artista é bom e ele bate palma até fazer calo na mão, porque a função do fã é essa. Mas então, eu queria que vocês me dessem um prazer de tocar uma asinha aqui no meu programa. Valeu, obrigado. E a gente vai tocar o quê? Vamos tocar Pele Negra, né? Obrigado a toda a equipe, uma satisfação genuína de estar aqui fazendo. A gente sente falta dessa clandestinidade que vocês têm. Não percam isso não, viu? Obrigado a Júnior, nosso produtor. Eu sei muito pouco, mas também já sei viver das armadilhas do dia a dia, nada a temer. Eu vi suas mentiras, nada pode me ferir. Eu tô mais perto, só ando certo, pode vir. Porque eu sou forte e deixo marcas pelo chão. Eu sou forte, pele negra do Adão. Forte, deixo marcas pelo chão. Eu sou forte, pele negra do Adão. Yes, Rasta.